A comida não deve ser endeusada por você. Outro dia eu fui fazer uma prova e sempre quando eu fazia uma prova e depois eu ia passear, andar em algum lugar, no shopping, que seja, eu sempre procurava um doce. Sempre. Invariavelmente eu queria um doce. E aí eu dava uma desculpa. É para comemorar. É porque eu fiquei muito cansada. Sempre uma desculpa, mas sempre um doce. E aí nisso eu comecei a refletir nesse dia dessa prova e pensei assim: o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Que necessidade é essa tão grande de quando acontece algum momento, seja de frustração ou de alegria, eu correr para um doce? E aí eu pensei nisso e falei: hoje não. Hoje não. Isso aí, hoje não. E aí nisso eu falei com Deus: Senhor, hoje eu vou andar em shopping, eu vou passear depois da prova, mas eu não vou comer doce hoje. Eu até fui bem clara assim com Deus. Eu falei: eu não vou comer doce, eu não vou comer bolo recheado. E aí depois meu marido falou: não, bolo recheado é bolo no geral. Ou é bolo no geral ou não é bolo. Aí eu: não, então bolo no geral. E aí nisso decidi esse dia não ceder. Não ceder esse lugar de descanso que nós devemos ter em Deus à comida. Porque muitas vezes nós precisamos de descanso, precisamos de um refrigério na alma e não corremos aos pés do Senhor. Diferente disso, vamos atrás de um chocolate. E não que é errado comer um chocolate, mas qual é o lugar que você tem dado para esse alimento, para esses alimentos? Porque eu, por mim, digo que eu tinha dado e estava dando um lugar de privilégio na minha vida. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer dividir a adoração dele com ninguém. Ou com algo. Eu fiquei muito estressada, eu preciso muito de um bolo de pote. Você precisa falar com Deus. Foi isso que eu percebi na minha vida. Após uma prova, eu não precisava de um chocolate. Eu precisava falar com Deus. Falar com Deus o quão difícil eu achei aquela prova ou a ida. E de toda forma agradecê-lo pela oportunidade de, por mais que tenha sido difícil, pela oportunidade que ele me deu de fazer aquela prova. Porque de toda forma, por mais que seja difícil, mas eu fiz uma prova e fui reprovada, deu pra ver que eu fui super mal. Ainda assim, eu tenho que agradecer a Deus? Sim. Lançai sobre ele todas as suas ansiedades. Lançai sobre ele, porque ele está de braços abertos para receber as nossas ansiedades. E eu te garanto que é bem diferente, por experiência própria. É bem diferente quando nós estamos ansiosas, preocupadas, daquele jeito. É bem diferente comer um doce, colocar a comida num lugar de adoração na realidade. Por quê? Mas isso não é muito radical? Pensa aqui comigo. Vamos raciocinar juntas. Quantas vezes você deixou de correr aos pés do Senhor para contar para Ele as suas ansiedades, as suas preocupações, ou até mesmo para comemorar, e correu para os braços de um garfinho, num pratinho, com um bolinho em cima? Quantas vezes? Porque eu nem sei contar. Quantas vezes eu fiquei ansiosa e a minha primeira atitude foi procurar uma comida, um doce, alguma coisa para beliscar. Porém, o que nós deveríamos fazer, o que eu deveria fazer, e com a graça de Deus, caminharei nesse caminho. Quando ocorrer um momento de ansiedade, um momento de tristeza, ou um momento de alegria, que a nossa primeira ação seja falar com Deus sobre isso. E não correr para algo que não tem conforto, que não tem sustento. Até pode ter um momento ali pequeno de contentamento, mas não vai te sustentar. E a longo prazo é insustentável, porque Deus nos chamou para ser azeite, não botija. E quanto mais a gente se entrega a esse prazer, na verdade, da carne,
de se alimentar ali sempre de um docinho, sempre ter essa necessidade, sem critério, sem direção. A palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, tudo fazei para a glória de Deus. Então, até mesmo comendo, temos que nos limitar. Estamos na geração que tudo pode, seja você mesmo, pode tudo, mas não é isso que é saudável para as nossas vidas. E menos ainda o que Deus espera e quer de nós. Por quê? Porque se eu faço tudo sem limitação, aonde é que eu vou chegar? Eu vou ficar doente. Quais veias eu vou escolher do meu coração entupir? De tanto que eu exagerei, não pisei no freio. Deus nos chama para sermos equilibradas. Quantas vezes nós enfiamos o pé na jaca? Justamente naquilo que é possível. Dizer não tão simples, na realidade é muito simples dizer não. Apesar de que eu mesma, muitas vezes, apesar de muito simples, não disse não. Então, que nós possamos entender isso, que o Senhor, Ele quer que façamos tudo para a glória dEle. E até mesmo comer. Então, que nós não endeusemos a comida. Não troquemos de lugar. Porque quando nós estivermos ansiosas, que primeiro possamos recorrer ao Senhor e comer de maneira moderada, sem exagero, sem vícios. Porque qualquer coisa que se torna um vício é errado. Qualquer coisa que se torna exageradamente necessária na sua vida, que não seja o amor de Deus, a graça de Deus, é errado. Um outro exemplo, eu era viciada em leite. Leite mesmo, de vaca. Eu era viciada. Ah, mas quão viciada você era? Eu comprava a caixa fechada. Para durar quanto tempo? 1 semana, 2 semanas, 3. A caixa fechada de leite. Eu tomava leite de manhã, de tarde, de noite. E se não tivesse, eu ficava nervosa. Nervosa. De nervosismo mesmo, de ficar... Tô precisando. Ficava nervosa, assim, eu preciso tomar um leitinho aqui agora. Por quê? Parece muito simples, né? Mas foi um vício pra mim. Além disso, outra vez, pão. Pra mim, se não tivesse um pão, já era. Ah, mas tem alguma coisa errada em comer pão? Não, o problema era eu. Tem alguma coisa errada em tomar leite? Não, o problema era eu. A forma como eu estava lidando com isso. A forma desregrada. A forma que foge ao natural. O exagero. Esse era o problema. Então, no que você tem exagerado? Às vezes, o seu problema não é o leite, não é o doce, não é o pão, mas o que é que tem roubado o seu tempo com Deus? O que é? Analise. E se for preciso, e provavelmente será, limite-se, modere o que você tem consumido. Modere as motivações pelas quais você tem consumido um doce. Que quando você for comer um bolo, algo assim bem diferente da sua rotina, que seja porque você tem vontade de comer aquilo e não porque você quer descontar na comida a sua ansiedade. Que seja porque você quer comer aquilo. Diferente de, eu preciso muito porque hoje foi um dia muito difícil. Porque dias difíceis nós vamos ter. No mundo tereis aflições. Se formos recompensar, porque não é uma recompensa de fato. Na realidade, muito pelo contrário, premiação fraca aí. Premiação aí muito complicada. Que nós possamos entender e dar lugar ao Consolador, que é o Espírito Santo, que de fato pode nos consolar, nos amar de verdade, que de fato vai nos ouvir, que vai entender as nossas fraquezas e imperfeições, que vai nos direcionar por novos caminhos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e não se conforme!